Boa noite a todos. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, vereadores. Boa noite, público presente, servidores desta casa. Boa noite, internautas que acompanham a nossa sessão online. Vamos iniciar a nossa 37ª sessão ordinária. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. Boa noite a todos, vereadores, público presente, internautas, boa noite. Tiago Faria Leal, Lucas Silva Soares, Paulo de Oliveira Cruz Neto, Delson Souza Carneiro, Alcione de Amorim Gomes, Renildo Nascimento Peçanha, Josei Cabral de Melo, Lenildo Henrique, Leandro Batista dos Santos, Vandilson Tomás de Araújo. Esqueci de Lucimar Alves Soares. Havendo quórum regimental, declaro em nome de Deus aberta a presente sessão. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus de hoje, que se encontra no livro de Isaías, de 1 a 3, que diz assim: Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem a causa dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão fazer no dia do castigo, quando de um país distante vier a desgraça? A quem vocês vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Aí fica a dica. Obrigado, vereador Bibico. Passaremos para as considerações iniciais, pequenas manifestações, apresentações de requerimentos e moções de pesar. Presidente. Vereador Bibico. Presidente, como eu não vou pegar a pequena e grande expediente, eu gostaria só de fazer um pedido aqui ao secretário de obras, Renan, e ao Marquinhos. Eles estão com as máquinas lá no interior, fazendo tapa-buraco lá. Eu ia pedir que eles dessem uma passadinha na Ilha do Gato, que a estrada lá está terrível. Ó. Os buracos na chegada lá tá. Me pediram que tem um asfalto lá que está. Um pedacinho de asfalto que tem está que é buraco puro. Então eu vou fazer esse pedido para que eles tapem lá, tá? Vereador Josei. Presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio para nosso amigo lá, Manocleito Souza Lima, que faleceu. Tendo em vista a solicitação de moção de pesado, vereador Leandro Perdão. Boa noite, presidente, nobres vereadores, público presente. Como o amigo Josei falou, né? Queria aqui aproveitar este momento para pedir um minuto de silêncio, né? Em nome do Manocreis, a qual lutou quase 2 anos, né? A luta pelo câncer, e nos deixou, né, na sexta-feira, um cara qual tinha um dom de poder ajudar as pessoas, tinha amor e fazer o bem ao próximo. E estou hoje como vereador, né, mas logo quando eu cheguei a Corgo do Ouro, comecei a namorar a minha esposa, ele carregava o meu sogro também, que faleceu com câncer, né? Ele estava sempre ali na luta, se colocando à disposição para poder ajudar. E uma das coisas que eu quase desisti de não estar aqui foi que no período eleitoral, a qual estava na caminhada política, e descobri que ele tinha sido diagnosticado com câncer. E naquele momento eu não pude estar ali com ele, podendo retribuir aquilo que ele fez pelo meu sogro. Mas Deus sabe todas as coisas, sabe o carinho que eu sempre tive por ele. Pude fazer aquilo que esteve no meu alcance, mas que Deus tenha ele num bom lugar. E eu peço também esse minuto de silêncio em nome dele. Vereador Alcione. Microfone do vereador Alcione, por gentileza.
Boa noite a todos, colegas vereadores, público presente. Nesse momento de silêncio, de pesar, vou pedir 1 minuto pelo Isael da Silva Pinto, morador de Beira-Rio, veio óbito esse final de semana, deixando fazer familiares e amigos, mais conhecido como Zé Russo. Acho que as pessoas conhecem mais como Zé Russo. Então, meus pesos, toda a família aí. Considerando então os pedidos de moções de pesar em respeito aos entes queridos aí, façamos 1 minuto de silêncio. Passaremos agora para o expediente. Solicito a servidora Carolina que faça a leitura do material. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora e nobres edis, cumprimentamos cordialmente, de igual forma, toda a população que nos acompanha de forma presencial no plenário e de forma virtual através do YouTube. O plenário presente se reúne para a realização da 37ª sessão ordinária em 12 de novembro de 2025, no primeiro ano da sessão legislativa da 21ª legislatura da Câmara Municipal de Itapemirim. A pauta dessa sessão ordinária possui 14 materiais de expediente, sendo 12 indicações e 2 projetos de lei. Assim, passamos para a publicidade dos mesmos. A ordem de número 1 trata-se de indicação do vereador Estevão Silva Machado, que indica o manilhamento ou a implantação de galerias no córrego onde inicia, próximo à casa do senhor Del Baiano, até a rua do senhor Antônio do Bucho, com extensão de aproximadamente 80 metros, e da casa de Dona Dima até a casa do senhor Daniel, entrada da rua da Mangueira, com extensão de 150 metros, totalizando aproximadamente 230 metros, no bairro Artemis, em Itaipava, neste município. A presente propositura se faz necessário, pois há tempo vem causando sérios transtornos aos moradores devido à poluição visual, mau cheiro em virtude do esgoto a céu aberto. Também facilitará o acesso de algumas casas na comunidade, pois o leito do córrego passa justamente no fundo das residências de vários moradores, considerando o esgoto a céu aberto é um ambiente propício para a proliferação de insetos e roedores transmissores de doenças como leptospirose, dengue, hepatite A e diarreias infecciosas. O fechamento do córrego com manilhas reduzirá significativamente esses riscos, proporcionando um ambiente mais saudável para a comunidade. Considerando a presença de esgoto exposto, gera mau cheiro e desconforto aos moradores, afetando diretamente sua qualidade de vida. Além disso, a ausência de infraestrutura adequada pode causar desvalorização dos imóveis da região. O manilhamento permitirá a correta condução dos resíduos, eliminando esses problemas, considerando que o esgoto sem tratamento, despejado diretamente no córrego, contamina o solo e a água, prejudicando o ecossistema local. O manilhamento ajudará a mitigar esse impacto, reduzindo a poluição e contribuindo para a preservação ambiental. Considerando a realização de serviço, está alinhado com as diretrizes de saneamento básico estabelecidas por órgãos reguladores, como a Política Nacional de Saneamento Básico. A implementação dessa infraestrutura contribuirá para o cumprimento dessas normas e para o desenvolvimento sustentável da região.
Diante desses fatores, a execução do serviço de manilhamento é essencial para garantir um ambiente mais seguro, limpo e saudável para a população, provendo melhorias na qualidade de vida e no desenvolvimento urbano da área afetada. Assim sendo, esperamos que o prefeito acate esta propositura, cujo intuito é representar o interesse dos moradores dessa localidade. Do mesmo modo, solicita aos nobres edis apoio à presente indicação. Estevão Silva Machado, vereador, União Brasil. Abaixo, seguem as imagens em anexo. Na próxima ordem, temos a indicação número 2, de autoria do vereador Josei Cabral de Melo. Perdão, ordem 2, indicação 170/2025, que indica que viabilize pavimentação da rua projetada após a Escola Florencio Bento Alves, em Córrego do Ouro, transversal à antiga Rua da Lama, com acesso à residência do senhor Alcino Carvalho. A presente propositura se faz necessária em razão de ser uma rua onde há muito tempo sofre com problemas de erosão e buraco. Vale aqui lembrar que esse trecho possui aproximadamente 300 metros, transversal à antiga Rua da Lama, com acesso à residência do senhor Alcino Carvalho, o que torna o problema de fácil resolução e que com certeza irá satisfazer os moradores, já desacreditados de tantas promessas não cumpridas dos governos anteriores. A falta da pavimentação compromete não apenas a acessibilidade da população residente, mas também impacta o transporte escolar, o escoamento de produtos agrícolas e a segurança dos transeuntes. Assim sendo, esperamos que o prefeito acate esta propositura, cujo objetivo representa o interesse dos moradores. Para a realização desse projeto, solicita aos ilustres pares apoio à presente indicação. Abaixo temos as fotos do local. Na próxima ordem, também de autoria do vereador Josei Cabral de Melo, temos a indicação 171, que indica para viabilizar estudos e elaboração de atualização e instalação de placas indicativas com nomenclatura das ruas no distrito de Itaipava. A presente indicação faz-se necessário devido à ausência de atualização das placas indicativas com o nome das ruas nos bairros referidos, dificultando a localização. A fixação dessas placas é essencial para os moradores quanto para os visitantes, além de impactar o trabalho dos serviços de entrega, como os correios e demais entregadores, pois auxilia a todos a se localizarem. Considerando que Itapemirim é uma cidade turística, a instalação de placas indicativas contribuirá significativamente para a organização e a acessibilidade do local, facilitando a mobilidade. Assim sendo, esperamos que o prefeito acate essa propositura, cujo objetivo representa o interesse dos moradores do distrito de Itaipava, e solicita aos ilustres pares apoio à presente indicação. Na próxima ordem, de autoria do vereador Paulo de Oliveira Cruz Neto, temos a indicação: instalação de braços de luminária nos postes da rua Jacques Lima Soares. A presente indicação tem como finalidade a instalação de braços de luminária nos postes da rua Antônio Jacques Lima Soares, também conhecido como Antiga Rua da Rainha de Galo, localizado no município de Itapemirim, para melhorar, iluminar o trecho e proporcionar mais segurança aos moradores. A falta de iluminação adequada nessa área tem gerado uma série de problemas para a segurança pública. A escuridão que toma conta da rua durante a noite torna o local propenso a atos de vandalismo, furtos e outros crimes, o que tem causado grande preocupação aos moradores. Além disso, a ausência de iluminação prejudica o direito de ir e vir da população, dificultando o deslocamento seguro de pedestres, principalmente para os mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com deficiência. A instalação dos braços de luminária traria benefícios imediatos, uma vez que a iluminação pública é um dos fatores primordiais para a redução da criminalidade em qualquer área. Com a visibilidade proporcionada pelas luminárias, a presença de pessoas suspeitas ou comportamentos inadequados seria mais facilmente identificados, inibindo assim práticas de delito. Assim sendo, uma rua bem iluminada
garante um ambiente mais acolhedor e confiável para os moradores e visitantes, favorecendo a convivência comunitária e fortalecimento do senso de segurança. A iluminação nas vias é um direito de todos, conforme o artigo 149 da Constituição Federal, e sua implementação tem impacto direto na qualidade de vida dos cidadãos. Em anexo, envie imagens dos postes da referida rua para que possam viabilizar os locais para a instalação dos braços de luminária. Abaixo temos as fotos do poste. Estamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais e discutir detalhes da solicitação, caso necessário. Agradecemos desde já a atenção e colaboração na expectativa de que nossa solicitação seja atendida o mais breve possível. Atenciosamente, Paulo de Oliveira Cruz Neto, vereador Podemos. Na próxima ordem, também de autoria do vereador Paulo de Oliveira Cruz Neto, indica criação de ponto de ônibus para transporte público ao lado da quadra poliesportiva do bairro Rosa Meireles e a implantação de rotas direcionadas aos bairros Rosa Meireles, na Metalaiúbe e Odim. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo solicitar a criação de um ponto de ônibus com cobertura e assentos adequados ao lado da quadra poliesportiva do bairro Rosa Meireles, bem como a implantação de rotas de transporte escolar municipal que atendam essa região dos bairros Rosa Meireles, na Metalaiúbe e Odim. Atualmente, muitos moradores, principalmente crianças, são forçados a caminhar longas distâncias até o ponto de ônibus, o que representa um risco significativo, especialmente em condições climáticas adversas. Esse problema é ainda mais grave quando se considera que a falta de transporte adequado, que compromete a frequência escolar e a segurança dos estudantes, além de impactar a qualidade do acesso à educação. Atualmente, os moradores do bairro Rosa Meireles, especialmente as crianças que utilizam o transporte escolar, enfrentam grandes dificuldades devido à ausência de um ponto de ônibus estruturado, sem a devida cobertura e assentos. As crianças, idosos e demais passageiros ficam expostos em dias de chuva, torna o ambiente extremamente desconfortável e até perigoso para todos. A falta de um abrigo adequado causa não só desconforto devido à chuva e vento, mas também aumenta a exposição a riscos de doenças respiratórias e outros problemas de saúde. Além disso, a situação de vulnerabilidade se agrava ainda mais quando se trata de crianças que ficam sujeitas a riscos desnecessários enquanto aguardam o transporte público. A instalação de um ponto de ônibus com cobertura e assentos apropriados garantiria mais segurança, conforto e dignidade aos usuários dos transportes públicos na região. A criação desse ponto de parada estruturado também contribui para uma maior organização e fluidez do tráfego local, beneficiando a mobilidade urbana de forma geral. Por fim, estamos à disposição para quaisquer dúvidas ou informações adicionais que se façam necessárias prontamente, disponíveis para colaborar no que for preciso para viabilizar essa essencial comunidade. Agradecemos a atenção e aguardamos um retorno positivo. Atenciosamente, Paulo de Oliveira Cruz Neto, vereador Podemos. Na próxima ordem, de autoria do vereador Estevão Silva Machado, indica a construção de um deck de madeira com bancos na chegada do Pia dos Pescadores em Itaipava, neste município. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo sugerir a construção de um deck de madeira com bancos, conforme foto ilustrativa em anexo. Na chegada do Pier dos Pescadores, localizado no distrito de Itaipava, região litorânea e turística do município de Itapemirim. Trata-se de uma proposta inovadora com grande potencial turístico, social e paisagístico, que visa oferecer um espaço adequado e acolher para lazer, contemplação e convivência entre os moradores e visitantes. O local é amplamente frequentado, especialmente no fim de tarde, quando muitas pessoas buscam apreciar a beleza do mar e o pôr do sol, desfrutando da paz e tranquilidade que o ambiente proporciona, mesmo contando atualmente apenas com banco disponível. A construção de um deck permitirá melhor aproveitamento do espaço público, proporcionando conforto, segurança e uma estrutura harmônica com um cenário natural. Além disso, o projeto contribuirá para a valorização do turismo, incentivando a visitação e o uso responsável da área, fortalecendo a imagem do distrito como um ponto. Assim sendo, esperamos que o prefeito acate esta propositura, cujo objetivo representa o interesse dos munícipes da localidade de Itaipava e região, e solicito também aos ilustres edis
apoie a presente indicação. Abaixo temos a foto em anexo. Na próxima ordem de autoria do vereador Weder Gomes Benevides, indica a desapropriação de um terreno para a construção de uma praça de lazer na Gamboa, no município de Itapemirim. A presente indicação legislativa tem como objetivo solicitar a desapropriação de um terreno localizado na Gamboa, distrito de Itaipava, para a construção de uma praça pública. A criação desse espaço é fundamental para oferecer aos moradores um ambiente adequado de lazer, convivência social e prática de atividades físicas, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida da população. A Gamboa é uma região conhecida por suas belas praias e pelo potencial turístico, atraindo visitantes durante todo o ano. Entretanto, o bairro ainda carece de um espaço público estruturado que proporcione lazer e integração entre os moradores e turistas. A construção de uma praça com grama sintética, parquinho infantil, bancos, iluminação pública e áreas de convivência trará mais conforto, segurança e atratividade ao local, além de valorizar a região. Ressalta-se que já existe uma opção de terreno situado na rua Neuci Rocha Raposo, que se mostra adequada para a execução do projeto. Contudo, também há outras possibilidades de área que podem ser analisadas pelo Poder Executivo, de modo a garantir a escolha do local mais viável sob aspectos técnicos, legais e acessibilidade. Por fim, destaque-se que a desapropriação e a construção da praça representam um investimento importante no desenvolvimento urbano e social da Gamboa, promovendo lazer, turismo e integração comunitária. Dessa forma, solicita-se a atenção do Poder Executivo Municipal para que seja avaliada e viabilizada dessa proposta e adotadas as medidas necessárias para a sua efetivação. Abaixo temos uma foto do local. Na próxima ordem, também de autoria do vereador Weder Gomes Benevides, temos a indicação, criação de um mirante contemplativo no Monte H, no município de Itapemirim. A presente indicação tem como objetivo a criação de um mirante no Monte H, proporcionando lazer e contemplação à população e valorizar as belezas naturais do Monte H, reconhecido como um dos pontos mais altos da região. A implantação de um mirante no local permitirá aos visitantes apreciarem a paisagem panorâmica das praias do litoral e também da vegetação nativa, promovendo o contato com a natureza de forma segura e estruturada. O Monte H possui grande potencial turístico, mas ainda carece de infraestrutura adequada para receber visitantes de forma organizada. O mirante, construído com guarda-corpos seguros, bancos, iluminação, sinalização e acessibilidade, permitirá que pessoas de todas as idades usufruam do espaço com conforto e segurança. Além disso, a estrutura pode ser planejada para não interferir na preservação ambiental, garantindo respeito à fauna e à flora local. Portanto, a implantação do mirante do Monte H se configura como uma iniciativa estratégica e inovadora que contribui para o turismo ecológico, o bem-estar da população e o desenvolvimento econômico da região, reforçando a importância de Itapemirim como um destino turístico de excelência. Na ordem de número 9, temos a indicação 508 de autoria do vereador Lucimar Alves Soares, que indica a extensão de rede elétrica na Rua da Mata, em Itaoca, no distrito de Itaipava, neste município. A presente indicação tem por finalidade solicitar a extensão de rede elétrica na Rua da Mata, em Itaoca, no distrito de Itaipava, neste município. A referida via vem sendo gradualmente ocupada por novas residências. No entanto, ainda há trechos sem o devido atendimento à energia elétrica, o que tem causado transtornos e limitações aos moradores que enfrentam dificuldades no cotidiano, especialmente no período noturno, pela falta de iluminação adequada e insegurança decorrente. A realização da extensão da rede elétrica é uma medida necessária para garantir melhores qualidades de vida, segurança e dignidade à população local, além de promover o desenvolvimento urbano e possibilitar novas edificações de forma regular. Dessa forma, a execução do serviço trará benefícios diretos à comunidade, atendendo a uma demanda antiga dos moradores da Rua da Mata e contribuindo para a melhoria da infraestrutura do distrito de Itaipava. Na próxima ordem, também de autoria do vereador Lucimar Alves Soares, indica a construção de uma academia popular na localidade de Joacima, neste município.
A instalação de uma academia popular em Joacima proporcionará aos moradores um espaço adequado para a prática regular de exercícios físicos, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde e a qualidade de vida da comunidade. Além de estimular hábitos saudáveis, o projeto incentivará a convivência social, reduzirá o sedentarismo e ampliará as opções de lazer gratuito, especialmente para jovens e idosos. A referida localidade carece de equipamentos públicos voltados à promoção de atividades esportivas e recreativas, sendo, portanto, uma ação de grande relevância social e comunitária. Diante do exposto, conto com o apoio do Poder Executivo para que essa indicação seja atendida. Na próxima ordem, de autoria do vereador Lucas Silva Soares, indica a extensão de rede elétrica na rua Coronel Fabriciano, na comunidade de Monte H, neste município. A presente indicação tem como objetivo atender a uma demanda antiga dos moradores da comunidade do Monte H, especialmente daqueles que residem na rua. Atualmente, a via encontra-se parcialmente desprovida de rede elétrica, o que tem causado inúmeros transtornos à população. A falta de iluminação pública adequada compromete significativamente a segurança dos moradores, que vêm obrigados a transitar por trechos escuros durante o período noturno, aumentando o risco a acidentes, furtos e outras ocorrências indesejáveis. Além disso, a ausência de rede elétrica em determinados pontos dificulta o acesso de serviços essenciais, como coleta de lixo, atendimento emergencial e deslocamento de veículos, principalmente em dias chuvosos. A ampliação de rede elétrica e, consequentemente, instalação de iluminação pública também representa um importante avanço social e urbano, contribuindo para a valorização dos imóveis, o incentivo ao comércio local e a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Trata-se de uma medida que vai ao encontro das políticas públicas de desenvolvimento e inclusão das comunidades mais afastadas do centro urbano. Desta forma, essa indicação busca sensibilizar o Poder Executivo para a necessidade de incluir essa obra no planejamento da infraestrutura elétrica, de modo a garantir mais dignidade, segurança e bem-estar aos moradores da comunidade de Monte H. Abaixo temos as fotos do local. Na próxima ordem, de autoria dos vereadores Tiago Faria Leal e Delson de Souza Carneiro, indicam construção de um centro esportivo e de lazer no bairro de Itaoca, no distrito de Itaipava, em um terreno de propriedade do município, atualmente em desuso, localizado ao lado do córrego local. A presente indicação tem como finalidade promover o desenvolvimento social e esportivo do bairro Itaoca e de todo o distrito de Itaipava, por meio da criação de um espaço público voltado ao esporte, lazer e convivência comunitária. O terreno sugerido já pertence ao município e encontra-se sem utilização, apresentando condições adequadas para a implantação de um centro esportivo e de lazer com quadras poliesportivas, academia ao ar livre, pista de caminhada, área infantil e espaços de convivência. Além de otimizar o uso de uma área pública, o projeto contribuirá significativamente para a integração social, o incentivo à prática esportiva e a melhoria da qualidade de vida dos moradores, reforçando o compromisso do Poder Legislativo e do Executivo com o bem-estar da população e o desenvolvimento sustentável de Itapemirim. Abaixo temos a imagem da área proposta para a construção do centro esportivo. Na próxima ordem, temos o projeto de lei 81/2025, de autoria do vereador Paulo de Oliveira Cruz Neto, que dispõe sobre a implantação de um programa de instalação de caçambas estacionárias, coletoras de resíduos volumosos e entulhos em pontos estratégicos dos bairros e localidades do município de Itapemirim e da outras providências. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Itapemirim o programa de instalação de caçambas estacionárias coletoras de resíduos volumosos e entulhos, com o objetivo de promover a correta destinação de resíduos sólidos que não são coletados pelo Serviço Regular de Lixo Domiciliar. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se, inciso 1º, resíduos volumosos
móveis e eletrodomésticos inutilizados, colchões, sofás e demais objetos de grande volume. Segundo, entulhos, resíduos da construção civil, restos de alvenaria, concreto, telhas, pisos, madeiras e similares, gerados em pequenas reformas ou reparos domésticos. Artigo 2º. O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos ou órgão competente, deverá instalar as caçambas estacionárias em pontos estratégicos e de fácil acesso, mediante estudos técnicos que considerem, inciso 1º, áreas de maior incidência de descarte irregular de resíduos volumosos e entulhos. Segundo, densidade populacional dos bairros e localidades rurais. Terceiro, viabilidade de acesso e logística para o recolhimento e destinação final dos resíduos. Artigo 3º. A destinação e o gerenciamento dos resíduos coletados nas caçambas deverão seguir as diretrizes das Políticas Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de Saneamento Básico. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal deverá realizar campanhas educativas em caráter permanente para conscientizar a população sobre, inciso 1º, o uso correto das caçambas e a destinação dos tipos de resíduos aceitos. Segundo, os dias e a periodicidade da manutenção e a substituição das caçambas. Terceiro, as penalidades previstas do Código de Postura Municipal para o descarte irregular dos locais e equipamentos adequados. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios, parcerias ou contratos com empresas especializadas para operacionalização do programa, incluindo fornecimento, instalação, manutenção, coleta e destinação final ambientalmente correta dos resíduos. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrários. Sala de Sessões João Batista Ferreira de Souza, 30 de outubro de 2025, Paulo de Oliveira Cruz Neto, vereador Podemos. A presente proposta visa atender a uma demanda antiga e urgente da população de Itapemirim, a correta gestão dos resíduos sólidos, volumosos e entulhos, que, quando descartados de forma inadequada, comprometem a saúde pública e estética urbana e o meio ambiente. É notório que a falta de opções acessíveis e gratuitas para o descarte de resíduos, como os móveis velhos, eletrodomésticos quebrados e pequenos restos de obras, tem levado a população a adotar práticas prejudiciais, como formação de pontos viciados de lixo, obstrução de drenagem, prejuízos estético e ambiental, a instalação de caçambas estacionárias em pontos estratégicos nos bairros e localidades, como prever esse projeto de lei, representa uma solução moderna, eficaz e de baixo custo social, pois oferece um canal simples, legal e gratuito para o munícipe descartar esses materiais. Vantagens e benefícios da aprovação: saúde pública, limpeza urbana, responsabilidade ambiental, econômica e eficiência. Ao aprovarem esse projeto de lei, Vossas Excelências estarão atendendo a um clamor social, investindo diretamente na saúde, no meio ambiente e na qualidade de vida dos itapemirinenses. A medida é de caráter social e preventivo, consolidando o compromisso desta Casa de Leis com o município mais limpo, organizado e sustentável. Pela relevância do tema e pelo impacto positivo que a medida trará a todos os bairros, conto com o apoio e voto favorável de todos os nobres edis. Itapemirim, 30 de outubro de 2025, Paulo de Oliveira Cruz Neto, vereador Podemos. Na próxima ordem, temos um projeto de lei também de autoria do vereador Paulo de Oliveira Cruz Neto, que dispõe sobre a concessão de alvará de funcionamento em caráter anual para o exercício do comércio ambulante no município de Itapemirim e da outras providências. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, de suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecido que o alvará de funcionamento para o exercício de atividades de comércio ambulante no município de Itapemirim será concedido em caráter anual, com validade de 12 meses a contar da data de sua emissão, salvo disposição legal diversa que motive sua cassação ou suspensão. Segundo, artigo 2º,
O processo de solicitação e emissão do alvará deverá ser iniciado a partir do mês de janeiro de cada ano, visando garantir o planejamento e a organização da atividade local do exercício fiscal. Artigo 3º. Terão prioridades na concessão do alvará anual os requerentes que comprovem residência no município de Itapemirim há, no mínimo 2 anos, mediante a apresentação de comprovante de endereço e declaração firmada. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar, por meio de decretos, os critérios de desempate em caso de demanda superior ao número de vagas disponíveis, sempre observados o princípio da prioridade ao morador local e garantindo a publicidade e transparência do processo seletivo. Artigo 4º. Os ambulantes que atuarem sem o devido alvará estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Postura Municipal e demais legislações vigentes. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala de Sessões, João Batista Ferreira de Souza, Paulo de Oliveira Cruz Neto, vereador, Podemos. Justificativa. Submeta à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis o presente projeto de lei que dispõe sobre a concessão de alvará de funcionamento em caráter anual para o exercício de comércio ambulante no município de Itapemirim. O exercício do comércio e da prestação de serviços ambulantes constitui uma importante fonte de renda e subsistência para a parcela significativa de nossa população, movimentando a economia, especialmente nas áreas de maior fluxo turístico de veraneio. Contudo, é fundamental que a atividade seja exercida com o máximo de segurança jurídica, previsibilidade e ordenamento urbano. O presente projeto de lei visa priorar o sistema de licenciamento municipal sobre 4 pilares fundamentais em consonância com o interesse público e a necessidade de simplificação. Previsibilidade e segurança jurídica, prioridade ao cidadão de Itapemirim, ordenamento e fiscalização eficaz, legalidade e a ação legislativa. A iniciativa desse projeto é compatível com a Lei Orgânica Municipal, sendo de iniciativa parlamentar e não cria despesas novas para o município, para o Poder Executivo, configurando-se com o legítimo exercício da competência legislativa para dispor sobre o interesse local e o ordenamento urbano, pelas razões expostas, e por entender que esta medida promove a dignidade do trabalho e a eficiência administrativa, solicito o apoio dos nobres edis para a aprovação do presente projeto de lei. Itapemirim, 28 de outubro de 2025. Paulo de Oliveira Cruz Neto, vereador, Podemos. Informou a todos que todo o material dado publicidade nessa noite, bem como todos os projetos discutidos nessa Casa de Lei, encontram-se disponíveis no site da Câmara Municipal de Itapemirim, sendo de amplo e irrestrito acesso a todos os cidadãos. Excelentíssimo senhor presidente, estes foram os materiais de expedientes pautados na presente sessão ordinária. Desta forma, passo a palavra para a deliberação de vossa senhoria. Obrigado à servidora Caroline pela leitura. Passaremos agora para os vereadores inscritos no pequeno expediente. E para abrir o pequeno expediente, o vereador Joseí Cabral, com a fala por 5 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público presidente. Eu vim aqui hoje agradecer ao prefeito pela reinauguração do posto de saúde de Córrego do Ouro. Eu sempre cobrei, e hoje está lá o atendimento, tem médico lá 3 vezes por semana, técnico de enfermeiro. Então, eu quero aqui agradecer, e agradecer também o secretário de obra,
o Renan, com a tua equipe que foi lá e fez aquela reforma naquele postinho. E eu quero agradecer a cada um deles. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Joseí Cabral. Dando continuidade aos vereadores inscritos no pequeno expediente, o vereador Paulo Neto. Boa noite. Primeiramente, boa noite, presidente, mesa diretora, vereador Lucas, vereador Bibico, nobres vereadores, né, que compõem essa Casa de Leis, público presente. Fico muito feliz de poder ver esse plenário cheio. Toda honra, né, e toda glória seja dado ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, o Deus que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas que possa ter a vida eterna. Ele que nos deu, né, a oportunidade de poder estar lutando por dias melhores, por um município melhor. E aqui estamos. Em homenagem às mães, né, que estão aí nesse plenário, fica aqui o nosso apoio a todos. Essa palmas é para vocês. Vocês que merecem essas palmas, tá? É para vocês, guerreiras, que não se dobraram. Obrigado. Educação especial, uma pauta que chegou aqui para nós, algo novo. Nós, enquanto vereadores, né, fomos pegos aqui e obrigados a aprofundar, né, nessa causa. Tivemos em Cachoeiro, participamos, né, de uma audiência pública para tratar do assunto e temos pesquisado. Hoje nós temos, né, as redes sociais, temos a internet, que é uma importante ferramenta em busca dos direitos. Não tem como falar de educação especial sem recurso. Estou analisando o PPA, que é o Plano Plurianual de Políticas Públicas para os próximos 4 anos. 2026, 27, 28 e 29. Esse é onde que fala assim, o recurso do Itapemirim vai ser destinado para tal serviço, para tal serviço. E na educação, na página 20, eu observei, eu até compartilhei com algumas mães, na página 20, quando fala que, né, na subseção 367 da educação especial, o recurso que estão deixando, R$11 mil. R$11 mil dá para fazer o quê? Não tem como fazer políticas públicas para a educação especial. Nós sabemos que as escolas do município de Itapemirim não estão programadas para receber essas crianças do jeito que eles estão fazendo no período de matrícula, né? As salas de AE já estão prontas. Nós solicitamos o Ministério Público, e a doutora Maria Cristina, que faz parte da equipe da educação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que visite as escolas do município de Itapemirim, para que no próximo ano letivo, que já vai iniciar em fevereiro, as escolas já possam estar programadas para receber essas crianças. Em relação à extinção do cargo do professor auxiliar, não chegou ainda aqui nessa Casa de Leis. Estão buscando fazer um novo processo seletivo, acredito eu, da forma que eles planejaram a matrícula. Porque na matrícula, né, deixou lá a sala de AE. Como que vão fazer? Ainda não passou para nós. O que queriam fazer era retirar o professor auxiliar para entrar
no local, né, o professor de educação especial para trabalhar com essas crianças no contraturno. 2 horas semanais, ou intercaladas, ou 2 horas consecutivas. Vai dar dignidade a essas crianças. Nós precisamos na educação especial a inclusão e a equidade. A igualdade, sim. Nós precisamos da equidade. Sapão é para as crianças. 697 crianças que tem hoje na rede municipal laudadas. Saiu o decreto do governo federal que o laudo não vai influenciar mais não. Tem muitas crianças que estão, né, é o CRIA. Hoje mesmo estive lá visitando o CRIA, né, a qual deveria estar fazendo um trabalho junto com essas crianças, com neuro. A dificuldade que é para uma mãe conseguir um neuro. A dificuldade que é para as crianças conseguir, quando sai lá, a relação lá do serviço que tem que ser feito, ecoterapia, hidroterapia. Nós temos um município vizinho avançando, nós fizemos aqui. Eu fiz a indicação para que pudesse retornar a ecoterapia, a hidroterapia. Mas, para falar de educação especial sem recurso, é em vão. Todo esforço nosso aqui é em vão, que nós venhamos, né, presidente? Quando for tratar do PPA, eu estou analisando, quando nós formos tratar do PPA, que nós chamamos a secretária aqui. E chamamos uma comissão das mães que estão aí guerreiras, para fazer parte, para que vocês possam ver. E nós vamos buscar o recurso. Basta o executivo destinar o recurso, porque 1,5 milhão para a Praça de Papai Noel vai ter. Eu agradeço, presidente. Eu volto no grande expediente. Obrigado, vereador Paulo Neto. Dando continuidade, na verdade, não temos mais nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Passaremos agora para o vereador Renildo. Senhor presidente, boa noite à mesa, meus amigos vereadores, boa noite ao público presente, essas mães que têm seus filhos especiais, os amigos que estão aqui na tribuna, Cezinha, aqui no plenário, né? Presidente, eu sei que a gente foge um pouquinho do regimento da casa, mas eu fui abordado, né, pelas mães, algumas mães, e elas queriam ter 5 minutos da tribuna, de direito na tribuna, no lugar do vereador Renildo. Pediram se a gente podia ceder esses 5 minutos para que elas pudessem expor algumas situações, algumas coisas que podem vir a acontecer. Eu deixei bem claro para elas que eu fui até um dos primeiros, a expor na rede social, né, a educação inclusiva. Todos lembram quando eu fiz uma postagem, há 2 meses atrás, né, porque a gente tem essa preocupação, a gente tem parentes, né, autista, com maior orgulho, tá? Falo com maior orgulho, porque é uma pessoa que eu amo muito e sempre vou amar. Então, a gente tem que ter a ciência que nós estamos aqui para colaborar, para trabalhar em prol da população, para trabalhar naquilo que for de direito da população. Nós somos pagos por eles, eu acho que é mais que direito eles também cobrarem algumas reivindicações, desde que esteja ao nosso alcance. Quero deixar bem claro para vocês, a gente não vai chegar a lugar nenhum se não for com diálogo, com educação e com respeito a todos. Então, eu acho que é mais do que viável a gente ouvi-las, para que a gente possa tentar, se for preciso, eu vou também junto com vocês até o prefeito, faço parte, entendeu, presidente? Vereador, só vou te pedir para o senhor vai ceder o tempo do senhor ou vai... 5 minutos do pequeno expediente para a dona Ângela e a senhora Flávia,
Então, eu gostaria de botar assim, em votação para se o senhor pode fazer esse favor. Obrigado. Então, considerando o pedido do vereador Renildo, vou submeter ao plenário, só um minuto, vereador Paulo Neto, vou submeter ao plenário a votação os vereadores que concordam, né, que aprovam que o tempo do pequeno expediente seja concedido para que a dona Ângela possa utilizar a tribuna. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Pedido concedido, então fica concedido 5 minutos, tá, para o uso da tribuna, utilizando o tempo do vereador Renildo. Pela ordem, presidente. Vereador Paulo Neto. Aumenta o som aí, por favor, irmão. Oi. 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 Opa. Obrigado, presidente. Então, como tem a Ângela e a Flávia, já que vieram aqui, né, eu sei que 5 minutos não vai dar para falar o que vocês têm para falar. Eu me ponho aqui, presidente, meus 10 minutos do grande expediente, 5 minutos, né, para a Flávia, né, o Renildo deixa os 5 minutos para a Ângela e eu deixo 5 minutos para a Flávia. Quero te pedir. Quero solicitar ao senhor. Antes de conceder a fala, assim, só a nível de conhecimento, como a gente está fugindo do regimento, tá, a gente vai submeter também ao plenário, mas é importante deixar claro, não é nada contra, tá? É porque realmente a gente tem um regimento para ser seguido e a gente acaba abrindo precedentes também para outras situações. Então, assim, vou também, vereador, ter que submeter ao plenário o pedido, mas eu vou fazer o seguinte, já que vai usar os 5 minutos, que seja os 10 minutos, porque senão a gente vai começar a fracionar o tempo e fica ruim para o trabalho da casa. Então, assim, o senhor concede os 10 minutos para que a Flávia possa fazer o uso do pequeno expediente ou não concede nada. Eu não tive ciência, né, que antes, se fosse antes do vereador, então o senhor libera seus 10, vereador? Porque eu preciso dos meus 5 aqui para tratar um... Não, o vereador Renildo não está inscrito no grande expediente, o senhor está. Se o senhor quiser liberar os 10 minutos, a gente só submete ao plenário sem problema algum. É porque fica ruim, a gente fica fracionando. 5 minutos vai dar para vocês falar? Então tá bem, porque eu tenho mais assunto para tratar aqui hoje. Tá? Então fica assim, então. Obrigado, presidente. Então fica à vontade aí para usar o plenário por 5 minutos. Boa noite a todos, a todas. Queridas, sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui hoje com vocês, vereadores. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Renildo, Paulo Neto, Tiago, Bibico, muito obrigada de verdade, tá? Hoje eu só estou acompanhando a Ângela. Nós tivemos uma reunião aqui, né, Tiago? E eu falei, eu representei as mães, mas hoje a gente está aqui realmente para tratar de questões mais técnicas. Também da maternidade, que a Ângela também é mãe atípica, mas a gente vai tratar de questões mais técnicas e educacionais, e ninguém melhor do que uma profissional da educação para estar tratando e trazendo questões relacionadas à educação para esse momento tão importante. Então, minha amiga Ângela hoje vai iniciar a fala, vai finalizar, mas eu estou aqui do ladinho dela e também estou aqui com vocês, viu? Muito obrigada pela presença de vocês e contem com a gente sempre, no que for possível, tá bom? Boa noite, né, pais, amigos, vereadores. Parafraseando com o livro de Isaías, ao qual foi feita uma leitura inicial, há dois que decretam leis, ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos. A nossa fala não é outra do que, diante de um recurso destinado à educação especial, ao PPA, é algo que dói na nossa alma. 11 mil reais. O que hoje se faz com 11 mil reais? O que nós podemos oferecer de qualidade para os nossos alunos com 11 mil reais em um ano? Então, hoje, o nosso pedido aqui é um clamor de mãe, com o coração sangrando já pela resolução. Mas hoje nós estamos aqui para pedir a todos
a todos os vereadores. Nós, hoje, precisamos que vocês sejam a voz dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós precisamos que hoje vocês possam levar a nossa mensagem na hora de vocês votarem e de vocês aprovarem esse orçamento do PPA. E nós precisamos contar com vocês. Eu peço aos pais que se levantem. Parte dos nossos pais, das nossas famílias hoje estão aqui. Vocês imaginam a preocupação dessas mães quando mandarem os seus filhos para a escola? Que estrutura uma escola, um município pode oferecer para a educação especial com um orçamento anual de R$11 mil? É isso que os nossos filhos merecem? É isso que hoje nós, mães, merecemos? Já passamos por tantas dificuldades nas terapias, nas consultas. Estamos aguardando ansiosas a resolução, né, do decreto federal, que, graças a Deus, vai ser revisto. Estamos aí ainda em estudo e contamos com vocês, de acordo com a resolução que foi feita no município, e agora temos mais essa preocupação. E o que nos resta? O que nos resta é apelar para a sensibilidade de vocês. Porque uma vez que esse decreto, uma vez que esse PPA for votado, uma vez que isso for sancionado, vocês estão concordando que R$11 mil é o que os nossos filhos merecem a cada ano nas escolas. E eu gostaria que vocês imaginassem o que vai fazer com R$11 mil diante da situação que hoje a educação se encontra. O que se conquista, o que se dá, o que se oferece de qualidade. Então, eu quero pedir aos vereadores que não olhem para mim, olhem para aquelas mães. E me digam se vocês vão ter coragem de olhar para elas e dizer: não, nós estamos conscientes que R$11 mil é realmente o que hoje o município necessita de investimento para os seus filhos. Então, nós hoje estamos aqui fazendo esse apelo. Nós precisamos de vocês. Hoje, os nossos filhos estão nas mãos de vocês, a partir do momento em que vocês analisarem esse PPA. Vocês terão na posição, nessa caneta aí, né, de resolver essa questão dos nossos filhos. E nós precisamos contar com vocês. Nós necessitamos do apoio de vocês. Que Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês nesse momento. Obrigado, Ângela. Obrigado, vereadores, né, que aprovaram que a Ângela utilizasse o tempo do vereador Renildo. Fechamos assim o pequeno expediente, passaremos para o grande expediente. Só tem eu e o vereador Paulo Neto inscrito no pequeno expediente. Eu vou pedir ao vereador Lucas que utilize minha cadeira por alguns instantes para que eu possa fazer um breve uso da tribuna e, posteriormente, o vereador Paulo Neto com a palavra por 10 minutos. Boa noite a todos mais uma vez, boa noite, vereadores, boa noite, internautas, boa noite, público presente. Gostaria de iniciar minha fala fazendo um pedido, né, em nome da comunidade do Frade. Recebi ligações hoje de alguns moradores preocupados, tendo em vista que o cemitério, né, daquela localidade está com um pequeno espaço. E a comunidade está preocupada, né, porque muito em breve
o cemitério vai exaurir, né, pode exaurir a sua capacidade, assim como está acontecendo em outros cemitérios do município, Itaipava, a própria sede, né, que o cemitério está sendo ampliado de forma desordenada. Então, pedir ao Executivo que dê uma atenção àquela comunidade e atenda os anseios deles ali nesse sentido. Uma breve fala também sobre os vigilantes da empresa terceirizada, né, que prestavam serviço para o município. Durante o período de campanha, eu participei de algumas reuniões onde os vigilantes que almejavam ocupar essas vagas estavam presentes. Foram contratados por um curto período, infelizmente, por decisão, né, unilateral da empresa. O contrato foi reincindido, o contrato não foi renovado, na verdade, mas os vigilantes estão aí. Alguns pagaram sem ter condições as reciclagens, alguns se contraíram dívida, né, achando que ficariam por mais tempo nas funções, mas infelizmente foram surpreendidos, assim como nós, vereadores, fomos surpreendidos também da não renovação do contrato. Então fica aqui o meu pedido para que possa ser olhado com carinho, né, possa dar a devida atenção aos vigilantes que prestavam serviço pela terceirizada, até mesmo para não sobrecarregar os vigilantes efetivos, pois eles estão tendo que se desdobrar para tomar conta dos postos aí que estão desguarnecidos. Uma breve fala também sobre o processo seletivo do município de Itapemirim. Fizemos 2 ofícios, um direcionado à Secretaria de Governo e outro direcionado à Secretaria de Administração. Ofícios esses que têm caráter colaborativo e sugestivo, para que fossem feitas algumas alterações ali, algumas adequações no edital, de forma a conferir mais justiça, mais igualdade, e que não prejudicasse os candidatos que estão ali concorrendo às vagas. E em um dos tópicos que eu citei ali no meu ofício, fiz até um vídeo posteriormente, pois o Executivo não me respondeu, e eu fiz um vídeo para, né, dar mais ênfase aos nossos pedidos, que estão exigindo para os candidatos, principalmente os auxiliares de limpeza pública, como critério de pontuação, graduação, curso técnico, sendo que nem mesmo, por vezes, os secretários que estão ocupando a pasta têm essas qualificações. Então, fica muito contraditório. O cara que vai para o serviço operacional ali na rua, né, que vai pegar na enxada, que vai pegar na vassoura, teoricamente, está melhor qualificado do que o gestor que está ocupando a pasta. E deveria ter essas formações para exercer o papel de função. Vale ressaltar que essas formações têm caráter de gestão, de quem vai gerir pessoal, de quem vai comandar equipes, e não de quem vai fazer o serviço operacional. Então, peço por gentileza, né, uma atenção especial para que seja revisto esse edital, ainda tem tempo, né, que seja revisto, que seja feita justiça, exigência de curso técnico, de graduação para auxiliar de limpeza pública, entre outras ponderações que a gente fez ali, realmente não faz jus. Uma outra demanda que tem, eu tenho certeza que outros vereadores estão recebendo aqui também muitos pedidos, é em relação ao plano de cargos e salário de SAAI. É um processo de 169 páginas, que foi protocolado na semana passada. Estou lendo, estou pontuando algumas situações, a gente já identificou ali, já até informamos ao Executivo algumas inconformidades no próprio texto do processo, que o impacto que foi feito não conversa com o texto. Então, será necessário fazer ali algumas adequações, assim como nós estamos na casa também, como o PPA, que a Ângela disse, estamos com a LDO. Vamos analisar com calma, vamos ler com calma, vamos analisar com calma, vamos ler com calma, para assim a gente poder dar os devidos encaminhamentos e não tomarmos ali nenhuma medida à base de pressão, a toque de caixa. Vale ressaltar, principalmente, que esse plano de cargo e salário de SAAI ficou no Executivo 8 meses, tramitando lá 8 meses, e está nessa casa há menos de 10 dias, então é necessário a gente analisar com cuidado. Está sendo analisado com muito cuidado, com muito carinho, não tenham dúvidas que o que for para benefício do servidor, né, tenho certeza que essa casa estará favorável,
mas infelizmente é necessário esse tempo para que a gente possa analisar. E digamos de passagem que é um texto extenso, é um conteúdo extenso, e a gente tem se dedicado ali. Hoje o vereador Brode esteve lá, o vereador Delcinho esteve lá, o vereador Lucas esteve lá, viram que eu estava debruçado sobre o texto, lendo, fazendo algumas ponderações, e no tempo oportuno, no tempo correto, assim que a gente concluir essa leitura e pontuar tudo que tem que ser pontuado, o projeto virá para análise do plenário e deliberação dos vereadores. Pegando aqui como gancho também a fala da Ângela, o vereador Paulo Neto também já falou, infelizmente o Executivo não mandou nada para esta casa que trata, né, sobre a educação especial. A gente ficou aguardando, fizemos uma reunião com a educação, não fluiu, não andou, né, creio que não foi da forma que a gente esperava. Fizemos algumas conversas depois e as coisas não caminharam do jeito que a gente esperava. Conversei com o vereador Leandro hoje, inclusive, a gente está em conversa com o deputado Alain. Na semana próxima a gente vai ter uma reunião com uma especialista da área, que vai vir aqui, vai fazer uma conversa com os vereadores para nos calçar ainda mais de informação, principalmente informação técnica, né, que nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós não dominamos plenamente o assunto. Mas, desde já, falar para vocês, até falei com a Flávia esses dias, por telefone, via WhatsApp, que mães, pais e principalmente alunos não tenham dúvidas, que nós estamos do lado de vocês. E falei até com a Flávia isso, né, via telefone, e em momento algum, eu falo por mim, mas creio que posso falar por outros vereadores também, eu não quero fazer da causa de vocês um palanque político, eu não quero tirar proveito da situação para fazer movimento político, mas sim a gente quer ser justo, quer fazer justiça em cima da lei, pontuar o que tem de ser pontuado e ter bom senso, e entender que nessa história toda, quem não pode ser prejudicado são principalmente os nossos alunos. E não tenham dúvida que essa casa está do lado de vocês. Tenham uma boa noite e muito obrigado. Dando continuidade no grande expediente, passo a palavra para o vereador Paulo Neto por 10 minutos. Retorno nesse grande expediente, dando boa noite aos internautas e ao nosso amigo Hélio, que chegou aí, né, que faz parte da imprensa. É importante a imprensa, né, levar os fatos do município, das necessidades, para que possa chegar, né, em todo o Vale do Itapemirim. Nesse grande expediente, eu venho trazer uma situação aqui sobre os recursos e sobre o plano por um Itapemirim genial. Isso aqui é obrigatório. Todo prefeito, todo candidato a prefeito, quando quer se candidatar, ele tem que ter um plano de trabalho para que possa ser apresentado ao cartório. E é um documento. E nesse plano, está aqui quando fala do distrito de Itaipava, fala aqui na meta 12, finalizar as obras de estação de tratamento de água e esgoto. Comentário, concluir as obras de saneamento básico para melhorar a qualidade de vida e a saúde pública do distrito de Itaipava. Perspectiva de implantação, início imediato com conclusão no primeiro ano. No papel é lindo, é bonito, mas na prática o que nós vemos é descaso. Aquela estação de tratamento de água e esgoto, nós estivemos lá, fizemos matéria lá, fizemos indicações, buscamos que realmente possa ser finalizado aquele serviço. Hoje a estação de tratamento de esgoto que está paralisada lá é um criadouro de mosquito de dengue, porque são bacias, né, são poços, né,
que estão lá acumulando água de chuva. E o recurso que era para ser posto no saneamento está indo para outra finalidade. Não tem como fazer recursos sem... Não tem como fazer política pública sem recurso. Está aqui. Outra situação que eu trago é moradia. Moradia é um direito de todos, está na Constituição Federal, no capítulo 2, no artigo 6º. Como que faz moradia sem recurso? Como que faz? Está aqui, ó, na página 28. Está aqui, ó. Fundo Municipal para Habitação de Interesse Social. R$4.000. É brincadeira. Eu quero que ponha aí, meu amigo, a foto aí, as fotos, fazendo favor. Esse aí é o contrato de 1,5 milhão. Observe onde está vermelho aí embaixo. Fundo dos ROITs. Por que eu falo fundo dos ROITs? Temos aqui as contas 17, 18, 19, que já foram, né, julgadas por essa Casa de Leis, né, e teve o parecer do Tribunal de Contas rejeitadas com 17, 18, 19, julgadas. O município tem que devolver recurso do recurso próprio para o fundo dos ROITs. E já está nessa Casa de Lei as contas de 2020 e 2021. Que nós vamos julgar em breve. Eu tenho fé em Deus que nós julgaremos esse ano ainda. Né, se as comissões assim, né, der seriedade, né, tivemos conversando com o presidente, para que possa botar para... Porque tem as contas de 2022, está para vir já para casa. Por que eu falo das contas? É o recurso dos ROITs, que são desviados de finalidade há muitos anos. Cerca de 200 milhões de reais que tem que voltar do recurso próprio para o fundo dos ROITs. E hoje pega 1,5 milhão do fundo dos ROITs para fazer parte do Papai Noel. Passa aí a outra foto aí para ver a casa do Papai Noel, o preço que vai ficar, R$66 mil. Aí, ó, aumenta aí, dá um zoom aí, fazendo favor, meu irmão. Casa de Papai Noel, R$66 mil. Agora bota a casa do Papai Noel para ver aí. É só Itapemirim. Enquanto cidadão que está lá pagando aluguel, vendendo os imóveis dentro de casa, está vendendo imóvel dentro da televisão para juntar para pagar aluguel. Vende um móvel. Passa a foto, fazendo favor, irmão. A foto do Papai Noel. Dá um zoom aí, ó. Lá em cima aí, ó. Essa aí é a casa do Papai Noel. Como eu queria que cumprisse a legislação, entregasse a casa, é para o povo que está sofrendo. Desde 2015, que nós não temos. Desde 2015 que nós não temos entrega de moradia. Mas é falta, sabe de quê? Do loteamento de moradia habitacional e de concluir, botar dinheiro, recurso, para concluir aquelas 35 casas que estão paradas lá. Já são 35 famílias que vão sair do aluguel. 3.000 famílias estão esperando moradia no município de Itapemirim. Nós tivemos em Brasília, tivemos também com o governo do estado. Recurso tem. Em 2015, o município recebeu 80 casas por ingerência. Voltou 80 casas. E desde 2015 não vem casa, nem do governo federal, nem do governo estadual para o município de Itapemirim. Eu acho que é porque, sabe o quê? O prefeito tem casa, o secretário tem casa, o vereador tem casa. Mas eu acredito, quando nós fizermos políticas públicas para o povo vai ter moradia, aquele que mais necessita, que faça, né, cumprir a lei de moradia com dignidade, que faça o processo seletivo, para que possa ser a família mesmo que seja beneficiada, aquela que necessita mesmo, sem politicagem. Outra situação que eu trago aqui é que eu acredito que o prefeito, a caneta não deve estar na mão desse prefeito, não. Porque se tivesse na mão dele, se tivesse na mão do senhor prefeito, essa caneta, eu acredito que o senhor estaria fazendo políticas públicas. Porque no seu plano de governo que está aqui, ó, no seu plano de governo, está bonito. Foi isso que o senhor apresentou para mim. Foi isso que o senhor apresentou para o povo. E eu peço que o senhor cumpra com a caneta, que quando estiver na sua mão, que o senhor cumpra com a sua palavra que o senhor deu aqui.
Não faz isso não, prefeito, pois tem lei federal. Os prefeitos anteriores, todas as contas rejeitadas. Tem lei federal, a lei 7.999, de 1988. Tem a lei federal também, 9.478, de 1997, a utilização dos royalties de petróleo. E pode ter certeza, eu já solicitei aqui ao presidente que viesse fazer, né, uma audiência pública, para que pudesse prestar conta dos primeiros 6 meses, do primeiro semestre. Até hoje não apareceu aqui, mas nós aguardamos. E pode ter certeza que eu vou fiscalizar as suas contas, vou fiscalizar as obras que estão sendo feitas, porque é isso que é o meu trabalho. A escola Narciso Araújo está lá, ó, falaram que entregou ar-condicionado, começou quente, está lá, ó. Anacleto, eu tive lá, a situação dos banheiros da escola Anacleto, sem porta, eu fiz até o Ministério Público, eu fiz, sim, a quadra do Narciso foi, sim, a quadra do Narciso, nós fizemos a indicação, e segundo o governador, quando veio aqui, né, nós vamos fechar, não vai ter festa de exposição, para que possamos investir na saúde, na educação. Até o momento não vim investir nada. Eu não vim investir nada. O governador esteve aqui e falou que ia botar o recurso para fazer a quadra, e até o momento não vi ninguém se mexendo. Eu queria que o senhor tivesse a seriedade e a força de vontade de fazer por essas crianças, por esses alunos, como o senhor está fazendo agora na Praça do Papai Noel. Aderiu o ato no dia 5, no dia 7 fez o contrato e já iniciou já. Está fazendo aí? Bota, rapaz. Bota seu secretariado para trabalhar, seu prefeito. Com essa mesma seriedade que fez essa adesão de ata. E o Tribunal de Contas está no seu pé, rapaz. O Tribunal de Contas está no seu pé, a situação dos ônibus, tá? Pode ter certeza, Ministério Público, né, Tribunal de Contas, Polícia Federal, o royalties de petróleo é recurso federal. O nome é seu. Eu falei com o senhor que o nome é seu, o CPF é seu. Eu quero ver depois, quando chegar, bater na sua porta, quem que vai estar, né, para ir para os... Toma exemplo dos prefeitos anteriores, né? Mas que Deus te abençoe. Eu tenho orado todo dia para o senhor e pelo seu secretariado. A situação que eu venho trazer aqui, né, sobre a indicação, né, que nós fizemos aqui sobre os pontos de ônibus na nossa comunidade de Rosa Meireles, na Mitala, Odim. As crianças ficam na chuva esperando o ponto de ônibus. Se tem recurso, vai fazer os pontos de ônibus para as crianças. Outra situação, um minuto só, presidente. Outra situação é a nossa Rua da Rinha ali, a Rua Jacques Soares. Ali tem idosos, tem cadeirantes, a rua é um breu. E nós fizemos indicação para que possa iluminar aquela rua. Prefeito, secretários, quando o vereador Paulo Neto pede, através da indicação, não é para mim não. Isso aqui é para o povo que votou no senhor, o povo da vila que votou no senhor. Tá? Mas fica assim, presidente, desde já eu agradeço, né? Nós teríamos mais assuntos sobre processo seletivo, sobre a Avenida Cristiano Dias Lopes, né? Vieram fazer a pintura aí, sem sinalização, a sinalização, né? Sem a faixa de estacionamento para o nosso comércio já paga para trabalhar, sem estacionamento, o povo vai para Marataízes mesmo, acho que é isso que querem fazer, né? Não tem um comércio forte, o recurso não é aproveitado. Quando acabar os royalties, só abaixar as portas e quem for por último apaga a luz. Obrigado, vereador Paulo Neto. Encerramos assim o pequeno e o grande expediente. Passaremos agora para a matéria da ordem do dia. Passa a palavra para a servidora Caroline.
Na ordem do dia de hoje, temos 5 ordens para apreciação. Na ordem de número 1, temos o projeto de lei 58/2025, de autoria do vereador Paulo de Oliveira Cruz Neto, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais no site oficial do município de Itapemirim. A presente proposta teve sua publicidade e apreciação na 29ª sessão ordinária, após foi encaminhado para parecer jurídico que se manifestou favorável à tramitação, e da Colegiu, que deliberou pela constitucionalidade e legalidade, opinando pelo segmento, parecer e eixos, os quais passou a dar publicidade nesta noite. Nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o artigo 8º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Itapemirim, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Dessa forma, a matéria não conflita com a competência privativa da União, bem como não conflita com a competência concorrente entre os entes federativos. A iniciativa legislativa do âmbito municipal é regida, entre outros dispositivos, pelo artigo 124 da Lei Orgânica do Município de Itapemirim, que expressamente prevê a apresentação de projetos de lei. Cabe a qualquer vereador, as comissões permanentes ao prefeito, aos cidadãos, ressalvadas as hipóteses de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. O artigo 36 da Lei Orgânica Municipal estabelece as hipóteses taxativas de proposições cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo, conforme segue. As disposições contidas em linhas gerais instituem a obrigatoriedade de divulgação no portal eletrônico oficial do município de informações essenciais sobre os conselhos municipais, compreendendo sua identificação, contatos institucionais, calendário local das reuniões, a composição e os arquivos de atas de resoluções com prazo de até 30 dias para a disponibilização de atas, resoluções e vacatio legis de 90 dias a contar da publicação. A justificativa enfatiza a efetivação dos princípios da publicidade e do acesso à informação, bem como cita precedentes do STF que admitem leis da iniciativa parlamentar voltadas à transparência administrativa, reforçando a constitucionalidade formal e material da proposição sobre o tema em análise da matéria análoga no precedente citado, assegura o ministro. Quanto ao quórum necessário para a aprovação da matéria, em vista que aduz o regimento interno, por inexistir previsão expressa, sentido contrário será adotado, no caso em comento, a maioria simples como número mínimo de votos para apreciação e aprovação da matéria. Diante dessas razões, emite-se parecer favorável ao regular andamento do projeto de lei ordinário em questão, devendo ser encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e posteriormente a deliberação do plenário. Ressalta-se que o parecer jurídico emitido possui natureza meramente opinativa, cabendo a decisão final exclusivamente aos dignos membros dessa Casa Legislativa. No que tange a verificação do interesse público, a Procuradoria não irá se pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores, no uso de sua função legislativa, verificar a viabilidade ou não desta proposição, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. Itapemirim, 5 de novembro de 2025, Eduardo Augusto Viana Marques, Procurador-Geral, após seguiu para a Colegiu, que deliberou da seguinte forma: cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final optar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando o projeto de lei ordinário em comento, verificamos que a Procuradoria não encontrou óbice com respeito à legalidade e constitucionalidade, de sorte que esta comissão também nada encontrou que impeça o seu prosseguimento. Assim, esta comissão entende pela constitucionalidade do projeto de lei ordinário em análise, opinando pelo segmento do mesmo. Itapemirim, 10 de novembro de 2025, Delson de Souza Carneiro, presidente da Colegiu, Vanilson Tomás de Araújo, vice-presidente da Colegiu, e Joseí Cabral de Melo, membro da Colegiu. Assim, o referido projeto de lei está submetido a plenário para a primeira discussão e votação. Dessa forma, passo a palavra ao presidente para a deliberação. Senhores vereadores, o projeto de lei ordinário 58/2025 dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais no site oficial do município de Itapemirim, de autoria do vereador Paulo de Oliveira Cruz Neto. O projeto de lei está em primeira discussão. Pela ordem, presidente. Vereador Paulo Neto. Esse projeto de lei é de suma importância para que a população possa acompanhar o que é passado nos conselhos. Os conselhos é uma ferramenta muito importante. E eu sinto falta da população fazendo parte dos conselhos, porque tem membros, tem vagas, para o conselho destinado para a sociedade civil pública organizada, para fazer parte. É nos conselhos que são deliberados, é nos conselhos que os projetos são passados.
é o conselho que é essa ferramenta. Então, nós temos, né, vários conselhos: segurança, educação, saúde, né, da criança, do adolescente. Então, que todos esses conselhos venham ser público, o que está se passando por lá, para que a população, né, possa estar acompanhando. E vai ser uma ferramenta também para que nós possamos, né, acompanhar o que está se passando por lá. Uma delas, né, antes de estar vereador, eu tinha uma preocupação muito grande com a merenda escolar. E foi saindo um burburinho, né? Vai terceirizar, vai privatizar a merenda e tal, pá. E foi. Teve até um processo seletivo que tinha as merendeiras. E da noite para o dia, surgiu lá a terceirização, faltando 3 dias úteis, né? Por 19 milhões de reais, a merenda escolar, uma ata aderida, né? Através, né, de um contrato. E a merenda escolar hoje é privatizada, terceirizada, e justamente quem deu, né, força foi o conselho. É o conselho que acatou. Outra situação, o Hospital Menino Jesus era para ter o dentista 24 horas lá no contrato. Aí falaram assim: não tem um dentista não. Aí foi no conselho, falou: conselho, você aceita não ter dentista e a gente botar uns examezinhos aqui, um negócio aqui? Não, o conselho, beleza. Então, eles estão resguardados que o conselho, né, deu essa outorga a eles. Nós estamos pagando lá cerca de 100 mil por dia no hospital, 3 milhões por mês, 36 milhões por ano de dinheiro público. Então, é importantíssimo, que torne a público o que está sendo passado no Conselho, como que está sendo passado nessa Câmara aqui. Bom seria, né, se fosse televisionado, né, os conselhos. Mas desde já, presidente, é uma ferramenta, né, para que nós possamos estar trabalhando. Desde já eu agradeço e eu peço, né, a contribuição dos vereadores aí, para que nós possamos, né, votar essa disposição, né, de deixar dados dos conselhos, né, no site oficial do município de Itapemirim. Obrigado, presidente. O projeto de lei está em primeira discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira discussão e primeira votação. Na ordem de número 2, temos o projeto de lei 66/2025, de autoria do vereador Lucas Silva Soares, que institui o programa Cidade Limpa e Segura e dá outras providências. A presente proposta teve sua publicidade e apreciação na 30ª sessão ordinária. Após foi encaminhado para parecer jurídico, que se manifestou favorável à tramitação do PLO e da Colegiu, que deliberou pela constitucionalidade e legalidade, opinando pelo segmento do mesmo, parecer e eixos quais passou a dar publicidade nessa noite. Parecer jurídico. Em síntese, a proposição institui o programa Cidade Limpa e Segura para organizar e tornar mais seguro o cabeamento aéreo do município. No município, a proposta abrange redes de energia elétrica, telefonia, banda larga, TV a cabo e serviços correlatos, determinando que os cabos sejam identificados em até 90 dias da publicação, que o alinhamento nos postes seja regularizado em até 180 dias e que os cabos e equipamentos sem uso sejam removidos conforme prazo a serem definidos pelo Executivo. Em situações de emergência, as medidas deverão ocorrer em até 24 horas. Novas instalações deverão ser realizadas com cabeamento identificado e sujeitas a vistorias semestrais. O descumprimento gera notificação para correção em 30 dias, prorrogáveis por igual período, sob pena de multa e outras sanções municipais, sendo as despesas integralmente suportadas pelas empresas, com vedação de repasse aos consumidores. A vigência é imediata a partir da publicação e a justificativa destaca ganhos de segurança, mobilidade e ordenamento urbano, além da redução da poluição visual. Importa destacar que o texto não cria estrutura administrativa nem impõe obrigações diretas ao Executivo, limitando-se a disciplinar condutas de particulares que exploram serviços em rede aérea no interesse local.
com a competência legislativa municipal em tese, afasta o vício de iniciativa por inexistir aumento de despesa pública. Não obstante, é necessário adequações na redação legislativa, objetivando o pleno cumprimento das previsões regimentais e da Lei Complementar 95/98, com a retificação na redação e precisão textual da formação dos dispositivos do projeto de lei ordinária. Sugere-se a apresentação de emenda para suprir a lacuna relativa à fiscalização, inserindo dispositivo a possibilidade de regulamentação por decreto do Poder Executivo, a fim de detalhar procedimento, fluxo e competência fiscalizatória, a forma de notificação e defesa, a gradação e critérios das sanções, os prazos de adequação e a compatibilização com normas técnicas e contratuais setoriais. Recomenda-se a seguinte emenda aditiva. Quanto ao quórum necessário para a aprovação da matéria, em visto que aduz o artigo 200 do Regimento Interno, por inexistir previsão expressa em sentido contrário, será adotado, no caso em comento, a maioria simples como número mínimo de votos para apreciação e aprovação da matéria. Diante dessas razões, emite-se parecer favorável ao regular andamento do projeto de lei ordinário em questão, deverão ser encaminhados para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e, posteriormente, a deliberação do plenário. Ressalta-se que o parecer jurídico emitido possui natureza meramente opinativa, cabendo a decisão final exclusivamente aos dignos membros dessa Casa Legislativa. No que tange à verificação da existência de interesse público, a Procuradoria não irá se pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores, no uso da sua função legislativa, verificar a viabilidade ou não desta proposição, respeitando-se para tantas formalidades legais e regimentais. Itapemirim, 5 de novembro de 2025, Eduardo Augusto Viana Marques, Procurador-Geral. Após, seguiu para a Colegiu, que deliberou da seguinte forma: cabe à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e técnico. Analisando o projeto de lei ordinário em comento, verificamos que a Procuradoria não encontrou óbice com respeito à legalidade e constitucionalidade, de sorte que esta comissão também nada encontrou que impeça o seu prosseguimento. Assim, esta comissão entende pela constitucionalidade do projeto ordinário em análise, opinando pela aprovação do mesmo. Itapemirim, 10 de novembro de 2025, Delson de Souza Carneiro, presidente da Colegiu, Vandilson Tomás de Araújo, vice-presidente da Colegiu, e José Cabral de Mello, membro da Colegiu. Assim, o referido PLO 66/2025 está submetido ao plenário para primeira discussão e votação. Dessa forma, passo a palavra ao presidente para deliberação. Projeto de lei ordinário 66/2025, que institui o programa Cidade Limpa e Segura de uso e providência, de autoria do vereador Lucas Silva Soares. O projeto de lei está em primeira discussão. Vereador Lucas. Presidente, boa noite, público presente, vereadores. Esse projeto que está sendo lido aqui agora, presidente, me levou a fazer ele em questão até mesmo pela segurança dos motociclistas, daqueles que trafegam na avenida, tanto na avenida quanto nas ruas transversais. E próxima à minha casa, uma criança levando o seu irmão na garupa da bicicleta, e a criança era uma criança especial. O fio estava passando na rua, pegou no pescoço da criança, derrubou da bicicleta. Tivemos que prestar o socorro, chamar o resgate. E sabemos que Itapemirim tem muitas coisas para ser feitas, mas visando esse lado da segurança do motociclista e dos que trafegam nas vias, eu busquei em Piúma esse projeto de lei que lá está funcionando muito bem. As empresas estão recolhendo os fios que não utilizam, as empresas que não cumprem o decreto estão sendo multadas. Então, peço apoio aos vereadores para que possa estar ajudando na aprovação desse projeto. E no mais, boa noite. Obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Vereador Paulo Neto. Pela ordem, presidente, obrigado. Quero parabenizar o vereador Lucas pela importante lei.
É isso que nós precisamos fazer, né? Políticas públicas. Bem lembro que alguns anos atrás, uma professora, né, indo do trabalho, na região de Piúma ali mesmo, com um filho desse, né, estava lá na pista, caído. Normalmente são caminhões, né, acontece muito trio elétrico quando vai passando na cidade, caminhão de cana, né, passa nesses fios e sai, né, derrubando. E muitas das vezes fica ali exposto ali. Quando passa um abençoado que corta, né, enrola e joga para um canto, né, mas normalmente, se for, né, no local ermo, uma estrada, até o primeiro passar, o segundo passar e parar para, né, para fazer o serviço, uma vida pode ser ceifada, como essa professora foi, né, a vida dela ceifada por um fio de telefone. Eu vou até estar buscando aqui, o vereador, se a gente ir na próxima sessão. Hoje eu fui demandado por uma cidadã que, em frente do comércio dela, tem uma peça daquelas de telefonia, umas caixas quadradas, em frente no comércio dela. Vê se a gente também, né, numa central daquela ali, dá Oi. E ela relatou que a Oi foi, né, quebrou, não tá mais operando, e a caixa está lá causando transtorno a ela. Vê se a gente põe nessa lei, faz uma emenda na lei, para que essas caixas também que estejam, né, inativas, sem funcionamento, que a empresa também retire, né? Então aqui em frente ao Narciso Araújo aqui tem, porque fica prejudicando os pedestres, as calçadas nossas já não são das boas, já não são, né, preparadas para que possa incluir, né, os cadeirantes, né, os deficientes, né, as calçadas cidadãs é um clamor nosso, mas com essas caixas, né, sendo retirada, eu creio que já vai ser uma ferramenta a mais aí. Então, eu parabenizo o senhor, né, vamos estar votando, ver se na próxima a gente consegue fazer essa emenda para que possa remover essas caixas também que estão inativas, né, notificar as empresas, e é isso mesmo, e se notificar e não retirar, vem multa, é dessa forma que tem que se fazer. Desde já, presidente, eu agradeço, parabenizar o vereador e conto com o nosso voto. Obrigado. O projeto de lei está em primeira discussão. Os vereadores que aprovam o projeto permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira discussão e primeira votação. Na próxima ordem, temos o projeto 77/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a linha E do inciso 5 do artigo 2º da Lei Municipal 1954, de 3 de outubro de 2005, que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento dos servidores da administração direta, indireta e fundacional do município de Itapemirim. A presente proposta teve sua publicidade e apreciação na 36ª sessão ordinária, após foi encaminhado para parecer jurídico, que se manifestou favorável à tramitação do referido PLO e da Colegiu, que deliberou pela constitucionalidade e legalidade, opinando pelo segmento do mesmo, parecer e eixos quais passou a dar publicidade nessa noite. A iniciativa legislativa no âmbito municipal é regida, entre outros dispositivos, pelo artigo 124 da Lei Orgânica do município de Itapemirim, que expressamente prevê que a apresentação dos projetos de lei cabe a qualquer vereador, às comissões permanentes, ao prefeito e aos cidadãos, ressalvadas as hipóteses de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme determinação legal específica. O artigo 36, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal estabelece ser da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo a proposição de matérias como a tratada no presente projeto de lei, de modo que, considerando a autoria da proposição, verifica-se sua adequação legal. Quanto ao mérito normativo, o PLO 77/2025, que altera a linha E do inciso 5º do artigo 2º da Lei Municipal para ampliar o prazo máximo de amortização dos empréstimos pessoais e financeiros consignados em folha para até 144 meses, quando contratado junto às instituições financeiras autorizadas. Nos termos do artigo 4º, inciso 2º da mesma lei, mantém-se a natureza facultativa da consignação e prevê-se a revogação das disposições em contrário, especialmente as leis número 2.177, de 16 de maio de 2008.
A formulação legislativa deve observar rigorosamente os preceitos da Lei Complementar Federal 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Quanto ao quórum necessário para a aprovação da matéria, em visto que aduz o artigo 200 do Regimento Interno, por inexistir previsão expressa em sentido contrário, será adotado, no caso em comento, a maioria simples como número mínimo de votos para apreciação e aprovação da matéria. Deve-se atentar à imprescritibilidade de análise pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Diante do exposto, conclui-se pela constitucionalidade, legalidade e regularidade formal do projeto de lei ordinário sobre análise, no que tange à sua iniciativa, à matéria legislada e ao procedimento legislativo aplicável. Assim, preenchidos os requisitos legais, o projeto encontra-se apto à regular tramitação. No que tange à verificação da existência de interesse público, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores, no uso de sua função legislativa, verificar a viabilidade ou não desta proposição, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. Itapemirim, 9 de novembro de 2025, Eduardo Augusto Viana Marques, Procurador-Geral. Seguiu para a Colegiu, que opinou pela constitucionalidade do projeto. Assim, o referido projeto de lei ordinária está submetido ao plenário para a primeira discussão e votação. Dessa forma, passo a palavra ao presidente para a deliberação. Projeto de lei ordinária 77/2025, que altera a linha E do inciso 5º do artigo 2º da Lei Municipal número 1954, de 3 de outubro de 2005, que dispõe sobre consignação em folha de pagamento dos servidores da administração direta, indireta e funcional do município de Itapemirim. Autoria do Poder Executivo. O projeto de lei está em primeira discussão. O projeto de lei está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira discussão. Na ordem de número 4, temos o projeto de lei 80/2025, também de autoria do vereador Paulo de Oliveira Cruz Neto, que institui no calendário oficial do município de Itapemirim o Dia Municipal de Prevenção e Conscientização contra o Afogamento, a ser comemorado anualmente no dia 22 de setembro, e da outras providências. A presente proposta teve sua publicidade e apreciação na 36ª sessão ordinária, após foi encaminhado para parecer jurídico, que se manifestou favorável à tramitação, e da Colegiu, que deliberou pela constitucionalidade e legalidade. Parecer estes os quais passo a dar publicidade nessa noite. Os dispositivos contidos no PLO não adentram a competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, visto que, executando seus projetos de lei que tratam de criação, extinção e atribuições legais de órgãos da administração pública, como do regime jurídico dos servidores públicos e demais expressamentos contidos na legislação, todas as demais questões se enquadram na competência legislativa compartilhada entre o prefeito e os vereadores. Nesse sentido, seguem precedentes jurisprudenciais sobre a matéria. Quanto ao quórum necessário para aprovação da matéria, em visto que aduz o artigo 200 do Regimento Interno, por inexistir previsão expressa em sentido contrário, será adotado, no caso em comento, a maioria simples como número mínimo de votos para apreciação da matéria. Diante dessas razões, emite-se parecer favorável ao regular andamento do projeto de lei ordinário em questão, devendo ser encaminhado para a análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e posteriormente à deliberação do plenário. Ressalta-se que o parecer jurídico emitido possui natureza meramente opinativa, cabendo a decisão final exclusivamente aos dignos membros dessa Casa Legislativa. Itapemirim, 9 de novembro de 2025, Eduardo Augusto Viana Marques, Procurador-Geral. Após, o processo seguiu para a Colegiu, que deliberou pela constitucionalidade e legalidade. Assim, o referido PLO está submetido ao plenário para a primeira discussão e votação. Dessa forma, passa a palavra ao presidente para a deliberação. Projeto de lei ordinário 80/2025, que institui no calendário oficial do município de Itapemirim o Dia Municipal de Prevenção e Conscientização contra o Afogamento, a ser comemorado anualmente no dia 22 de setembro, está em primeira discussão. Pela ordem, presidente. Vereador Paulo Neto. Obrigado. Esse projeto de lei, de se tornar o Dia Municipal de Prevenção ao Combate e contra o afogamento, é de suma importância em nossa cidade.
Se nós fizermos um trabalho, né, são cerca de 8 mil alunos na rede municipal, se nós fizermos um trabalho, né, junto às nossas crianças, de prevenção, de conscientização, eu tenho certeza que nós evitaremos afogamento, né, desde o primário, desde ali da creche, esse serviço. Por que que eu tenho essa atenção, né? Esse cargo de guarda-vida foi o meu primeiro cargo no município de Itapemirim em 2009. Nós fizemos o curso em 2008, começamos a trabalhar em 2009 como guarda-vidas. E por diversas vezes nós vimos pessoas, né, sendo ceifadas, tanto no mar quanto na praia, né, nas lagoas. Nossa Lagoa do Gomes morria gente direto, nas piscinas. E nós vemos, né, a necessidade dessa conscientização e ser uma lei. Por que nós colocamos no dia 22? O dia 22 foi quando teve agora, depois de 10 anos, 10 anos de conquista por não termos, né, afogamento. Nós trabalhamos aqui em 2008 a 2014, quando conseguimos o guarda-vida trabalhar o ano todo, que evitou na invernada morrer gente na praia. E trabalhamos também em Presidente Kennedy, lá também implantamos, né, guarda-vida o ano todo. E hoje é um momento de trazer essa reflexão, né, o Magno, que faleceu, né, na Praia da Gamboa, e também, né, o seu sobrinho. E esse dia vai relembrar essas duas vítimas, né, depois de 10 anos, e também a prevenção ao afogamento. Nós temos um projeto de lei aqui que é obrigatório as piscinas, né, de casas de show, de clubes, no município de Itapemirim seja obrigatório o guarda-vida, né? Nós sabemos que aqui em Campacima, né, um menino de 5 anos, na festa ali, perdeu sua vida, né? Eu tive no velório, tive no enterro, o único filho que a família tinha, né, por afogamento se foi, né, o Gael. Então esse projeto de lei e essa legislação vai ser ferramentas para que nós possamos fazer políticas públicas para evitar afogamento em nosso litoral, em nossas praias e nossa piscina. Desde já, presidente, agradeço. Peço, né, a colaboração dos nobres vereadores para que possa estar nos acompanhando nesse projeto de lei, para que nós possamos, né, prestar, né, um serviço à população e que daqui 10 anos nós venhamos falar, nós não temos fatalidade no município de Itapemirim. Daqui 20 anos nós venhamos falar, nós não temos afogamento no município de Itapemirim. Porque é muito triste, eu já vi pessoas morrendo afogadas, e a tristeza que é de uma família, né, sair levando um corpo, chegar com uma festa, mas sair levando um corpo, é muito triste. Então que nós venhamos se conscientizar. Desde já, presidente, agradeço, Deus possa estar abençoando a todos. O projeto de lei está em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Na ordem de número 5, temos o projeto de lei 84/2025, de autoria do vereador Tiago Faria Leal, da denominação da rua Gedonias Gomes de Oliveira, em Campo Acima, neste município. A presente proposta teve sua publicidade e apreciação na 36ª sessão ordinária, após ser encaminhado para parecer jurídico, que se manifestou favorável à tramitação do referido PLO e da Colegiu, que deliberou pela constitucionalidade e legalidade, optando pelo segmento do mesmo parecer e eixos, os quais passo a dar publicidade nessa noite. Quanto ao quórum necessário para aprovação da matéria, em visto que aduz o artigo 200 do Regimento Interno, por inexistir previsão expressa, sentido contrário, será adotado, no caso, e comenta a maioria simples como número mínimo de votos para apreciação da matéria. Dessas razões, emite-se parecer favorável ao regular andamento do projeto em questão, devendo ser encaminhado para a Colegiu e, posteriormente, a deliberação do plenário. Itapemirim, 9 de novembro de 2025, Eduardo Augusto Viana Marques, Procurador-Geral. Seguiu para a Colegiu, que deliberou pela constitucionalidade e legalidade. Assim, o referido projeto de lei está submetido ao plenário para primeira discussão e votação. Dessa forma, passa a palavra ao presidente para a deliberação. Projeto de lei ordinário 84/2025 está em primeira discussão.
Projeto de lei está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Encerramos assim a ordem do dia. Passaremos para as considerações finais. Desde já gostaria de agradecer, né, a presença das mães presentes, dos internautas, dos vereadores, de todos, né, que têm acompanhado a nossa sessão. É importante a participação da população, né? A gente fala não, né? A Câmara é a casa do povo. E quando o povo vem participar da sessão, contribuir, sugerir, criticar, elogiar, propor, para nós é satisfatório. Então, que continuemos assim participativos, efetivos e frequentando, né, a Câmara Municipal de Itapemirim. Vereador Paulo Neto. Desde já, presidente, eu agradeço, né, a permanência de todos que até o momento, o nosso amigo Renato, né, o Eltinho, Manuela, a Flávia Abreu, o Kekel, sua esposa, né, os nossos assessores que estão aí, né, presentes, né, Neila do Saai, né, o nosso Lu Bomba, né, tá nosso amigo também Jordão de Candels, é muito importante, nossa amiga Araújo, né, da comunidade Rosa Meirelles, né, esteve aqui. Então, fica aqui nosso agradecimento também à nossa Polícia Legislativa, que Deus possa estar abençoando a todos. Muito obrigado. A Ângela também, né? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Bom retorno a todos.